Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Vocês já sabem, toda terça-feira tem o quê? Varejo Cast, tendências e pendências dessa semana. E o Fred tá dando até soninho hoje, cara. Tô diretamente aqui de São Paulo, tá por onde hoje, Fred? Recém-chegado da minha terra natal, né? Muita gente acha que é Salvador, outras pessoas acham que é Natal. Mas a minha terra Natal não é Natal, é o querido Recife, cara. Fui por lá, então cheguei ontem à tardinha, então bacana rever lá essa terra querida. Muito bem, muito bem. Aí antes da gente começar o nosso Tendência e Pendência da semana, sempre lembrando você, toda terça-feira tem Tendência e Pendência, quinta-feira tem o News. Pra você, às quartas, o Varejo Cast convida, muita novidade vindo a caminho pra você. Mas, Fred, temos aqui os nossos comentários dessa semana, meu amigo? Temos comentários sim. Hoje tem o Brito, forte abraço, Brito. Brito diz, parabéns, ótimo conteúdo, tô sempre ligado. Ele tá falando aqui do nosso último Varejo Cast News, né? O Zero Feed, Zero Google. Cadê o post que tava aqui, né? Valeu, Brito, muito bacana aí. Além do Brito, temos mais internados aqui, Varejo Casters, com a gente nessa edição ou não? Tem sim, Caio. Tem mais um comentário aqui. Agora, o Morango do Amor, Coquinha Gelada e Pix, né? Esse sim, um Varejo Cast News, o nosso episódio 586. Eu já tava pensando que o Varejo Caster, nosso amigo, chamava Morango do Amor. Tomei um susto. E essa aqui vem da Amanda Moro. Ela botou aqui, ó. Olá, pessoal. Parabéns pelo conteúdo. Achei interessante o ponto entre o café e o álcool. Estou passando uma temporada na China. Olha aí, a Amanda tá nos ouvindo na China. Na China. Poxa... Ni hao, Amanda, ni hao. Estou passando a temporada na China a trabalho e as idas às cafeterias já fazem parte da minha rotina. Recentemente tive a oportunidade de provar uma versão do Cold Brew da Starbucks Reserve Roastery Xangai. Diga-se de passagem, a maior loja da rede no mundo. O drink é feito com grãos envelhecidos em barris de uísque em uma deliciosa combinação de café, gosto de uísque e chocolate. Já na Manor Coffee... Ela tá querendo falar ou ela tá querendo vender o produto? Acho que ela ficou fã do produto. Já na Manor Coffee, provei a versão do café de cerveja amanteigada, Harry Potter, inspiração Harry Potter. E veja o meu inglês britânico, hein, Caio Camargo. Harry Potter. Provei a versão do café de cerveja amanteigada que parece tanto com cerveja que chega a ser estranho. Aí ela fala também da Luckin Coffee, né, que é a maior rede de cafés hoje da China, né? Falamos aqui que passou. E que chegou em Nova York, né? Que chegou em Nova York, nós vamos ver em janeiro em Nova York, né, cara? Já exatamente, tá com os pezinhos de território americano, cara. Que tem a versão do Baijiu, que é a famosa bebida alcoólica chinesa, né? Todas são zero álcool, apesar de reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, as novas gerações mantêm um ritual social, né? Ou seja, tem aquele ritual de beber a bebida zero, né? Uma coisa que a gente falou aqui. Ou seja, eles trocam a substância, mas não trocam a experiência, que se torna mais criativa, fotogênica, para não dizer instagramável, e conectada aos seus valores. Poxa, Amanda, que bacana você nos ouvindo aí diretamente da China. Um forte abraço e continue nos ouvindo e comentando. E o tamanho do comentário que a Amanda mandou, ou seja, é uma baita de uma oportunidade de você estar com a gente e colocar o que você quiser pra gente ler aqui no ar. É assim que funciona, né, Fred? É isso aí, muito bacana. E aí, Fred, vamos pegar então o episódio, né? O Sleep Max, eu brinquei aqui de sono no começo, que a gente, nas nossas buscas de temas pra vocês, a gente já trouxemos esse tema perdido no meio das notícias e tudo mais, mas estamos falando de Sleep Maxing, ou seja, de maximizar os efeitos do sono. Isso tem se tornado uma indústria milionária, meu amigo, é isso aí? É isso aí, meu amigo Caio Camargo. E assim, olha como a tapioca vira. Olha só como o mundo dá voltas, como diria Badawi do CPM 22. Olha só como a tapioca vira, como diria meu sócio Orlando Seabra. O grande negócio, Caio Camargo, há quanto tempo, desde o livro Movimentação, lá em 2014, eu falo do problema da privação do sono. Inclusive citei vários livros, né? No Cura Empresarial eu vou mais profundo nisso, como A Revolução do Sono, Por que Dormimos, ou seja, são livros fundamentais que enquanto estavam a hashtag era dormir era pros fracos, eu estava dizendo o que Jason Fried já dizia desde 2012, dormia pros heróis. E aí agora o mundo chegou naquele ponto, ou seja, como sempre estamos à frente do que vai acontecer, né, Caio? E aí é exatamente isso, ou seja, saindo as hashtags, e isso é uma tendência que vem do TikTok, né, começou ali em 24, mas está se tornando muito forte em 2025, o que era só dormir
virou cultura, mercado e símbolo de autocuidado, meu amigo Caio. Ou seja, o movimento Sleep Maxing cresce rápido nas redes e já tem impacto real no consumo. Afinal de contas, isso está influenciando estilo de vida, gestão de pessoas, né? Então é mais uma tendência aí que vem do nosso TikTok. Cara, eu acho engraçado essa capacidade do TikTok de reciclar um conceito, né? E vale de uma máxima que a gente já trouxe aqui, né? Eu sempre me pego com aquela palestra do Web Summit falando de timing, cara. E timing é um negócio impressionante nesse sentido, porque falou, é uma coisa que, ok, começa a se falar em 2024, mas tá explodindo agora. Morango do Amor foi assim, Bob Goods foi assim, a gente já tava brincando com esses temas de resgate. Inclusive, um dos debates que a gente vai trazer para vocês em breve aqui é falando de nostalgia, né? Que a nostalgia tá pegando... A história não é o que vai ser criado de novo, é qual coisa do passado nós vamos resgatar neste momento, né? O que do passado nós vamos resgatar para retornar uma moda, retornar com nova embalagem, para o novo público, aí que tá. E esse papo do sono, né, Fred? Eu acho que nas nossas discussões, você que é o Varejo Caster aí assíduo, já não escutou, já falamos, né? A sociedade tá tão complexa hoje. Eu acho que dificilmente... É engraçado, né? Parece que o problema é nosso às vezes, mas quando a gente dialoga com as pessoas, não tem ninguém que não tá se sentindo muito cansado, muito estressado, amarrotado pela vida. Isso é um processo que a sociedade vem vivendo e tal. E é um tal de remédio pra dormir, remédio pra acordar, né, meu amigo? Assim, parece que a gente tá... Se não for sobre medicações, parece que a gente não consegue mais operar no natural, no equilíbrio natural, que deveria ser o que a gente buscando. E esse papo do Sleep Max tem tudo a ver com isso, né? Porque a saúde começa pelo sono, né? Todo mundo sabe a lição. Até tava lendo semana passada, Fred, falando sobre o tal das 8 horas de sono, né? Que a questão não é o tempo, a questão é a qualidade do sono. E mesmo as pessoas podem ficar 10 horas na cama, mas se for uma 10 horas na cama com insônia, é melhor que você durma 3, 4 horas com sono de qualidade, aprofundado. Ruído, tela, dopamina, né, são as coisas que têm impedido as pessoas de dormir. Faz sentido, meu amigo? É isso, e assim, essa questão da qualidade é quando você chega naquele sono profundo, que é quando o organismo começa a se curar, né? Ou seja, você tem ali todo o processo de cura, né? Porque é muito importante também para a saúde, né, Caio? Então, assim, imagina, eu estava lendo recentemente que o famoso método de trabalho 996, ou seja, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, que foi potencializado e tornado popular pelo Jack Ma, ex-CEO do Alibaba, chegou aos Estados Unidos, meu amigo Caio. Olha que coisa, a gente tá falando de Não é mais work 9 to 5 nos Estados Unidos, né? É 9 to 9. 9 to 9. 6 days per week. Então, eles estão... tá chegando nos Estados Unidos e aí a turma, uma outra área tá popularizando. Então, veja que quando a gente fala de tendências, não é... Nenhuma tendência ela tem 100% de adesão. E não quer dizer que não exista uma contra-tendência caminhando. Então, essa questão do 996, que para Jack Ma era fundamental para transformar a Alibaba no que ela é hoje, sempre foi criticada por pessoas que entendem a importância do sono. E claro, você chega onde você quer, mas a que custo? Né? Então a gente viu muito, né, a pessoa do Vale do Silício que se inspirava muito nele também, que fazia esse processo já há um tempo, exatamente como você fala e como no livro Sociedade do Cansaço se traz, né, que é a sociedade do cansaço, ou seja, as pessoas estão cansadas e aí para produzirem mais elas acabam se dopando. E esse doping vem através de aditivos, né? Desde um simples Red Bull a um remédio que faça você ficar atento e ficar ativo, né, Caio? Cara, quando a gente vê 30 anos atrás, assim, sociedade, como é que era o papo, o cara saía do escritório, ia pra casa, e a casa era o momento da casa com a família. Hoje, quase todo mundo que você conversa, obviamente há exceções, mas a grande maioria das pessoas que a gente acaba conversando no nosso mercado não termina de trabalhar, não para nunca, né? Principalmente os autônomos, né, cara? Eles estão sempre com o celular, vendo e-mail, vendo rede social, vendo se o post funcionou, vendo se aquele e-mail chegou. Eu já me peguei várias vezes aqui, tenho que confessar, Fred, né? No meio da rotina, tá mandando e-mail, fazendo palestra, fazendo alguma coisa, de repente você quer mandar um recado pra pessoa e você percebe que é 8h30 da noite. Assim, cara, não é hora de mandar recado de trabalho pra ninguém às 8h30 da noite. Né? Mas, na loucura do dia a dia, parece que é normal pra todo mundo fazer isso hoje, ter essa comunicação, não importa as horas, não importa o horário, você respeitar o horário do outro. E isso é complexo, né? Porque tá levando essa sobrecarga nas pessoas de dormir. E isso acaba sendo um looping, né, cara? Pra uma série de doenças cardiovasculares, pressão,
uma série de problemas. Não somos da área médica, a gente tem um buraco que a gente se enfia nessas horas, certo, meu amigo? Certo, até porque, né, Caio, a gente sente na pele isso muitas vezes, não porque a gente quer ou porque faz isso intencionalmente, mas muitas vezes a gente está fazendo palestra em 2 cidades, 2 estados diferentes na mesma semana, às vezes até 3, e os horários que tem disponível para a gente voar de um lugar para o outro é nas madrugadas. Então a gente acaba virando as noites e a gente sente isso na pele. E a gente já falou aqui, né, de consequências disso. De um lado você tem o bore-out, né, que é aquele tédio, porque você está fazendo aquilo tudo e muitas vezes você não vê sentido ou não está chegando onde você quer. E do outro lado você tem o burnout, né? Ou seja, você tem 2 lados assim que são consequências muito ruins desse estilo de vida que não valoriza e não coloca como prioridade o sono. E daí vem o Sleep Maxing, né? Que, falando de origem, que a gente gosta sempre de explicar, o sleep, sono, e o maxing de maximizar, ou seja, você maximizar a sua hora de sono. Isso, como eu já falei aqui, né, Caio, no início do nosso episódio, ele começou no TikTok, principalmente com pessoas trazendo isso para 2 sentidos: pessoal, autocuidado; profissional, performance. Veja, né? Então, assim, se eu quiser performar mais, não é tomando remédio, não é hard work, é smart work. Esse trabalho inteligente é cuidar de mim, dormir melhor para que eu possa produzir mais e melhor. E aí, olha que coisa interessante, Caio, são mais de 100 milhões de visualizações somadas em vídeos com a hashtag SleepMaxing. 100 milhões, amigo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Do que nós estamos conversando com a nossa audiência aqui hoje, eu acho que tem uma reflexão, cara. A gente fala já, um dos episódios mais famosos que a gente fez foi quando a gente falou de Ozempic, né, cara? Ozempic, as pessoas no Ozempic e por aí vai. Você sabe que acho que se a gente for pegar pra valer mesmo, porque as pessoas não se abrem muito sobre isso, é capaz de ter mais gente usando o Zolpidem do que usando o Ozempic hoje, cara? É capaz de ter mais gente usando remédios como o Zolpidem pra dormir, pra capotar, tentando buscar um sono perfeito, do que pessoas buscando remédio pra emagrecimento na linha das canetinhas, obviamente. Eu acho que o emagrecimento tem dieta, tem um monte de coisa pra fazer, mas é capaz de ter mais gente usando o Zolpidem do que o Ozempic hoje, cara. Não sei, faz sentido, meu amigo? Eu realmente não tenho dados para dizer, mas assim, muita gente que eu conheço acaba recorrendo a esse tipo de solução, que às vezes não é uma solução, é um problema ali a médio prazo, né? Você tem aquele retorno imediato, mas aí você vai guardando coisas e vai ter uma hora que a saúde cobra. Então é muito importante isso. Isso vem também, né, Caio, dessa sociedade que a gente falou já várias vezes e que dentro da empresa tem essa cultura, né, que é de muita pressão, tudo tem que estar bom, você tem que estar sorrindo, você tem que estar feliz, você não pode dizer não, porque você disser não é porque você não está engajado com o trabalho, ou seja, tudo isso que a gente já falou aqui, que é muitas vezes... das 5 da manhã, cara. Então tem muita coisa que as pessoas vão fazendo sem sentido, vão fazendo porque estão dentro de uma organização que se ela não fizer, ela é marginalizada, ela fica à margem, então para fazer parte da tribo, para fazer parte do grupo. Então é muito importante saber, você que está nos ouvindo, que tipo de cultura você está criando na empresa.
Eu me lembro, Caio, quando eu visitei a Zappos lá em Las Vegas, né? A Zappos que foi comprada pela Amazon, que muito famoso pelo Tony Hsieh, né? Infelizmente. Estão resgatando a história que oferecia o cheque para as pessoas ir embora no primeiro dia, né? Estão resgatando essa história. Isso, hoje ele já faleceu, mas ele tem umas coisas interessantes, e uma delas, quando a gente visitou lá e estava fazendo um tour pela empresa, é que não tinha máquina de café, só tinha máquina de chá. E assim, as frutas, tudo que é saudável era gratuito, e se você quisesse batata frita, Coca-Cola, você tinha que pagar por isso. E tinha áreas de descanso e tudo. Então, ele entendia a importância, né, de você estar descansado para poder trabalhar e produzir mais, né? Então, só não pode ser chá verde, né? Porque chá verde é igual café. Tem que saber que tipo de chá você oferece. Agora a gente pensando aí para nossa audiência, né, em entender isso tudo e trazer para o seu negócio, poxa, por que essa tendência explodiu agora, meu amigo? O que está havendo aí? Por que agora? Porque essa busca pelo sono, mais uma vez, né, enquanto tinha essa turma do Clube das 5, do hard work, do que enquanto você dorme eu trabalho, essas coisas, tinha já a turma do Sleep Revolution, do porquê dormimos e tal, e aí a questão da balança era, vamos ver onde isso vai dar e vamos ver onde isso vai dar. Me parece que agora essa tendência surge porque a galera que optou pela qualidade, o Sleep Max, pelo sono, está produzindo mais e está mais saudável. Mas quais são os fatores culturais e sociais que estão por trás? Não, antes disso aqui, que você colocou uma coisa que é importante ressaltar, né? Sono tratado como uma ferramenta de alta performance e de autoconsciência. Olha que coisa legal essa reflexão, né, cara? E antes você se privar do sono era a ferramenta de produtividade, cara. A ferramenta de produtividade hoje é o sono. Então, assim, é uma inversão. E eu lembro que eu li um texto, um desses compilados da HSM, né? De fala das pessoas, assim, é como um jogador de futebol se preparando para uma partida, ele tem que dormir bem, tem que comer bem, para render bem. E a gente tem comido mal, tem dormido mal, esperando render bem. Não funciona isso, né, cara? A equação, se a gente pensar a vida de um esportista, a vida de um executivo, de um trabalhador, de um colaborador, ela tem que ser olhada como uma disciplina de performance. A disciplina de performance está entre dormir bem, se alimentar bem, se hidratar bem, não o contrário, que é exatamente o que a gente faz. Não toma água, só toma café, se alimenta mal, fuma, bebida alcoólica, dorme mal, e a gente espera ter produtividade. Acha que só a carga de trabalho que a gente vai entregar na produtividade é o erro crasso que a gente tem cometido como sociedade, né, meu amigo? E quando a gente precisa, ao invés de recorrer ao sono, recorre a medicamentos, a aditivos, né, considerados doping, né? Essa questão da rejeição à cultura do hustle, né, dessa questão que vem muito também, não só com Jack Ma lá na China, mas também com o Vale do Silício, é que muitas pessoas ficavam sem jeito, por exemplo, de nas férias postar foto que estava na piscina, que estava em tal lugar, porque iam ser mal interpretados. Tipo assim, pô, mas você tá de férias, né? Não, mas aí tem gente que mesmo encontre algo que você ama, que você nunca vai, você nunca vai trabalhar, né? Sempre, eu falo, nossa, essas frases assim são, meu Deus do céu. Por isso que eu digo, olha, você tem que ter uma expansão de consciência para entender o que isso significa. Me lembro demais, Caio, quando começou aquela onda de ping-pong, de totó, de áreas de videogame nas empresas. Geladeiras com Red Bull. Exato. E aí o que aconteceu? O Jason Fried dizia, olha, isso aí, na verdade, são armadilhas para fazer você ficar mais tempo na empresa e trabalhar mais. O próprio Jason Fried dizia isso, né? Inclusive com escritórios, às vezes, sem janelas, né? Ou com janelas ali bem bloqueadas para as pessoas não perceberem a passagem entre dia e noite, né, cara? E muitos programadores achavam que era como jogar videogame ou ficar a madrugada inteira programando, que é mais tranquilo o trabalho de madrugada, só que tá se arrebentando na saúde, né? E assim, gente, é uma opinião minha, uma opinião do Fred aqui, né? Se você tem esse estilo de vida, se isso faz bem pra você, se você acha que esse é o caminho, tá tudo bem. A gente tá colocando uma visão nossa baseada no que a gente tem um conteúdo e as notícias que a gente compilou e a nossa opinião pessoal sobre isso, através da nossa vivência, né, Fred? Através do que a gente sofreu, apanhou, se entregando. Se você vive esse tipo de cultura e pra você tá tudo bem, certo, Fred? Sim, a gente não quer que você mude nada, a não ser que você queira, através da sua consciência, né? Então, cada um tem que fazer aquilo que funciona na sua vida, que acha melhor, né? A gente não quer, só trazendo aqui algumas reflexões que são importantes, né, Caio, para pensar. Quais são outros fatores que ajudam aí nesse Sleep Max estar forte agora? Temos o pós-pandemia como um fator principal aqui, né? Então tem
passando esse período da pandemia, obviamente houve toda uma questão de cultura ali focada em saúde mental e autocuidado, isso tem crescido por N outros fatores que a gente já trouxe aqui como informação para vocês. As pessoas estão buscando mais qualidade de vida e equilíbrio nas coisas, né? A geração Z, que por incrível que pareça, tá buscando contra, né? É o modelo contrário, né, cara? Então, viu a geração anterior se arrebentando, eles querem hoje o equilíbrio, né? E a gente já passou do álcool zero, do café, da balada do café, né? Alguns temas que a gente já trouxe aqui, certo, Fred? Certíssimo. Então, ó, você que tá nos ouvindo, então pensar o seguinte, está se falando muito na dificuldade de contratar, a gente não discorda disso, mas também a gente traz reflexões de o que é que você tem feito para fazer sua empresa ser atraente e as pessoas queiram trabalhar com você. E um dos pontos aí, alguns dos pontos podem estar nisso, né, Caio? No tipo de cultura que você tem no seu negócio, o que você valoriza, o que é que você quer que as pessoas vivam na sua empresa, né? Então, dependendo de quem você quer ter lá, perceber e entender o que é que eles acreditam, o que é que eles querem, pode ser também um motivo interessante para que as pessoas queiram trabalhar com você, né? Isso, Fred, e o bacana é isso, né, cara? Como ponto final aqui, né? O sono tá virando símbolo de inteligência e disciplina e não mais preguiça. Não quer dizer que aquele amiguinho preguiçoso pode usar esse áudio nosso para falar que o jeito agora, a vida é de dormir mais, tá? Tá vendo, vendo? Eu que tava certo. Viu, chefe? Mandaram eu dormir mais. Não é isso. Mas assim, você ter equilíbrio na tua vida e você priorizar o sono em alguns momentos da vida, tá? Você priorizar o sono, ter o sono como algo tão importante quanto todo o resto que você faz, e não o sono é só aquele momento que sobrou do dia. O que sobrar eu vou ver se eu durmo, né? Esse é o erro que você faz em relação ao sono. É isso, né? E assim, daqui a pouco a gente vai falar do contraponto, então a gente vai falar um pouquinho disso, dos cuidados que tem que ter para também não exagerar. Também tem fatores digitais que colaboram para esse momento de hoje. Esse movimento está crescendo. Redes sociais amplificam o conteúdo aspiracional, rotinas noturnas, produtos, ou seja, tem um monte de coisa aí que ajuda nesse aspecto, né? Ou seja, se eu trabalho mais digitalmente, se eu trabalho de home, eu começo a sentir mais isso e é importante. E claro, algoritmos impulsionando vídeos de relaxamento e bem-estar. E veja que durante a pandemia, né, aplicativos como Calm cresceram demais, né? Na internet tá cheio do ASMR, né, cara? Aquele vídeo das pessoas fazendo barulhinhos. Sim. E vou bater no microfone aqui, ó. O pessoal faz assim, bate no microfone, faz o barulhinho no microfone para as pessoas se acalmaram. Não fala assim, eu odeio isso, eu odeio, cara. Mas aí a gente chega no contraponto, né? Porque todo lado, se você exagera, o que é bom fica ruim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, resiliência, que a gente fala tanto. Mas se você for resiliente extremo, você pode estar insistindo em algo que não é uma coisa boa. Ficar numa coisa que não é boa. Então não quer dizer que tudo tá errado o tempo todo, né, cara? Exatamente. Então tudo você tem que ter cuidado. Por exemplo, ambição. Mas a ambição demais pode te levar a fazer coisas que não são honestas, que não são éticas. Resiliência demais pode te fazer ficar parado e não evoluir para uma próxima coisa, né? Então tudo tem um contraponto. E quando a gente está falando de Sleep Max, essa procura pelo autocuidado e mais performance através do sono, tem o excesso de estímulo e fadiga, criando um movimento inverso, ou seja, o descanso como a rebelião silenciosa. Então as pessoas se rebelarem para dormir, né? Lembra quando a gente falou aqui do banheiro, a turma indo pro banheiro lá para passar um tempo, para relaxar, camping, death camping, né? E claro, a busca por paz num mundo tão barulhento. E Caio, aqui eu vou abrir um parênteses, meu velho, como o mundo tá barulhento, cara. Você viaja para qualquer lugar, se você tá na praia, é um monte de gente com aquelas caixas de som. Se você tá num avião, é o pessoal sem fone de ouvido, ao ponto que rapaz, o comissário tá falando... Precisava ter um adesivo no banco de trás. Por favor, companhias aéreas, alguém que tem algum conta. Vamos começar a colocar adesivo. Coloca tanto adesivo no banco atrás, põe prioritário o uso de fone, cara. Putz, não é prioritário, é mandatório. Mandatório. Desculpa, realmente, mandatório, cara. Não existe nada mais assim... mas é porque criança, mas é porque eu não tenho fone, mas não, cara, não dá. Se todo mundo for pegar o seu mundinho e colocar seu áudio, vira uma zona, né, cara, o negócio. Né, cara? Se os celulares... Se achar no seu direito de fazer isso, nós estamos ferrados. Pra mim, os celulares são a nova... O novo paredão, né, cara? Porque enquanto os paredões fazem barulho nas casas, nas praias, o celular faz barulho em salas de espera, em aviões, em todo lugar.
com pessoas vendo coisas, ouvindo coisas que nem sempre são agradáveis, né? Então temos esses pontos. E aí, Caio, quais são os mercados que estão abrindo nisso, né, cara? Vamos falar um pouquinho dos mercados que estão abrindo em cima disso? Vamos lá. Ó, primeiro, pra quem tá vendo o seu vídeo aqui, levanta a mão aí, Fred. Levanta a mão aqui, o anel. Que são esses anéis aqui que o pessoal tem usado, o Oura Ring, o Samsung, né, e tudo mais, aplicativos de monitoramento, colchões inteligentes, né, quem nunca viu propaganda, aqueles colchões com os ímãs, né, cara, pro cara descansar melhor, melhorar a circulação enquanto dorme. O que mais temos aqui na pista, meu amigo? Só lembrando, né, que a gente passou tão rápido aqui, ó, o que a gente tá falando agora são de produtos, ou seja, gente que tá investindo em produtos e serviços que vão ao encontro dessa necessidade de dormir mais para descansar, se cuidar e, claro, produzir mais. Então, como você pode fazer dinheiro com isso? Além desses anéis inteligentes, né, que como o Caio falou, eu tenho aqui o da Ultraman, que regulam sono, não regulam sono, mas mostram como está a sua qualidade de sono. Os próprios relógios também, tem essa função dos relógios também, fazem smartwatches. E aí a gente tem também essa parte os homens estão abraçando também, que é uma coisa mais ligada às mulheres, que é o skincare, ou seja, o cuidado com a pele, para a pele tá mais tranquila, roupas de dormir mais confortáveis, travesseiros, lençóis, colchões, difusores, né, que solta aquele arzinho que dá aquela paz, óleozinhos essenciais que acalmam, né, cara, aquelas fragrâncias que acalmam, ou um excesso de conteúdo digital, o SMR que a gente brincou, playlist relaxante, podcast de sono, cara. Eu vou pesquisar o que é um podcast de sono, viu? Tem aqui no Calm, no aplicativo que eu uso de meditação, tem lá histórias para dormir. E é exatamente o podcast do sono, são histórias para dormir. E aí tem histórias com aquela voz. Então, Caio Camargo chegou sozinho. Eu acho que eu vou dar mais raiva do que felicidade nisso pra mim, cara. Eu não tenho. Eu gosto, eu acho legal. Assim, eu costumo dormir com fone de ouvido, né? Não fone de ouvido daqueles que a gente escuta música. Fones apropriados para dormir, para isolar ruído, para dormir com mais calma. Até porque a gente viaja muito, né, Fred? E eventualmente tem uns hotéis que são demasiadamente barulhentos, infelizmente falando. Não era pro hotel ter barulho, mas às vezes o hotel tem mais barulho que a própria casa, né, cara? Isso que é o fato, né, cara? Então eu acabo dormindo muito com fone de ouvido para dormir um pouco mais tranquilo. E aí, turismo do sono, né? Que são esses hotéis que tem o quarto otimizado, né? Pacotes wellness, focado em descanso, né, cara? Já tem muito esse turismo de buscar um lugar para dormir melhor numa noite ou passar 1 ou 2 noites descansando melhor, né, cara? Isso, né? Você tem, por exemplo, restaurantes também que optam por isso, hotéis que não recebem, por exemplo, nem pets, não recebem também crianças, né? Ou seja, tudo aquilo que pode gerar ruídos, barulhos e tudo, né? Você acaba indo de encontro, ou seja, se chocando com esse turismo do sono, né? Que é para descansar, para se tranquilizar. E o que a gente está vendo, né, Caio, tudo tem um motivo, a gente está vendo uma mudança no comportamento de compra, né, das pessoas. Ou seja, a gente já falou aqui, né, dos cafés, das baladas de manhã, ou seja, menos vida noturna, mais rituais noturnos. O ritual do meditar, o ritual do cuidar da saúde. 1 em cada 4 consumidores jovens já cancelou evento social para manter rotina de sono. Aquelas, vai começar 11 da noite. Não, mas que dá preguiça, tá difícil sair de casa ultimamente, tá. Mas aí o pessoal tá buscando matinê agora. Antes matinê era só de criança, agora matinê é de quem quer cuidar do sono. E, claro, existem marcas promovendo conforto, calma e silêncio, e elas estão ganhando cada vez mais espaço. E não só, né, porque também tem, a gente já falou aqui de supermercados, de shoppings, que tem aquele dia ou aquela hora do silêncio, principalmente para pessoas com espectro autista, né? A gente já falou disso aqui, mas que isso se expande, que isso vai mais além, né, Caio? Muito bem, cara, muito bem. Só pra gente dando fechamento pra você nesse episódio do Varejo Cast Independência. Aliás, você gostou desse episódio ou esse episódio deu sono pra você? A gente quer saber se você gostou. Você nos ouviu até o final ou quando deu ali 1 minuto você já estava mimindo? O fato é o seguinte, pessoal, o sono, né, ele tá se tornando a nova fronteira do bem-estar, né? E é mais do que status, também isso a gente tá falando que é um mercado, é um estilo de vida, né, Fred? É isso. Empresas que entenderem esse movimento agora, elas podem liderar amanhã, né? Ou seja, tá direcionando, ser lançadoras de tendência, mas também conquistarem pessoas e com isso venderem mais. Afinal de contas, tem muita oportunidade real para inovação, posicionamento e conexão mais profunda com seus clientes. É isso aí, esperamos que você tenha que a gente tenha ajudado você a repensar seus hábitos, revisar um pouquinho os portfólios de negócios, que vocês tenham essas oportunidades, explorando essas ideias novas, certo, Doc? E aí, lembrando, não esquece, não vai pegar no sono e deixar de assinar
a nossa newsletter VCast News, sai toda sexta-feira para você com muita coisa bacana, o artigo da semana do Caio, o meu artigo da semana, notícias que não entraram no Varejo Cast News. Entra lá também no nosso grupo, quase 1.000 pessoas lá no grupo do WhatsApp, se une às 55 mil pessoas que estão no nosso grupo do LinkedIn, ou seja, você tem várias maneiras para continuar conectado entre um episódio e outro conosco aqui no Varejo Cast. Não faltam caminhos e a gente se vê em todos eles. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.